Olá, amigos. Aqui eu sou Léo Batista, sou do grupo Cristãos Bíblicos. Hoje a gente vai começar o estudo do livro de Atos e o objetivo desse pequeno vídeo, é ajudar a quem tiver interesse, se sentir chamado a estudar a Palavra de Deus, a entender um pouco sobre o contexto em que se passa o livro de Atos. E hoje a gente vai fazer uma introduçãozinha sobre o livro de Atos e o primeiro capítulo dele, tá bom? E nos próximos sábados a gente vai tentando manter esse horário. Vou tentar ficar postando vídeos todos os sábados acerca da continuação do livro de Atos dos Apóstolos, ajudando as pessoas que estejam acompanhando o nosso tanto o canal no Instagram, como as pessoas que fazem parte do nosso grupo no WhatsApp. Enquanto a gente não está podendo fazer encontros presenciais, a gente está tentando esses meios mais virtuais, Então aqui é para orientar um estudo pessoal, E quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, muitos estudiosos gostariam de chamar o livro até de Atos do Espírito Santo, porque é um livro que a gente vai ver que o Espírito Santo ele vai atuar utilizando apenas como instrumentos, aqueles apóstolos, Paulo, mas é o próprio Espírito Santo que atua, diretamente, nesse livro. E outros gostariam de chamar também de Atos de Paulo, porque a boa parte do livro, na verdade, vai falar mais de Paulo também, as viagens de Paulo, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? É um livro que se dá em qual contexto? Logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Então, quem escreve é o próprio evangelista Lucas. Lucas, que era médico e era jurista, e ele escreveu tanto o evangelho de Lucas, São Lucas, quanto também Atos dos Apóstolos. Uma linguagem muito bem escrita, certo? Com um grego muito bem escrito, e a gente vê o retrato, como se fosse uma continuação do evangelho dele, tá bom? Então ele começa, no prefácio, no capítulo 1, exatamente muito parecido como ele iniciou lá no seu evangelho, no evangelho que Lucas escreveu, se direcionando a Teófilo. A identidade desse Teófilo a gente não tem certeza, mas muitas teorias pensam que Lucas escrevia aqui tanto o evangelho quanto Atos como uma carta em defesa, uma carta jurídica também, pela estrutura muito bem feita em defesa de Paulo. Acredita-se que o médico que acompanhava Paulo em suas viagens era Lucas, que ele tinha tido contato sim com Paulo, Lembrando que Lucas ele não esteve com Jesus diretamente, Ele veio resgatar a história para escrever o seu evangelho, depois Atos dos Apóstolos, Então o livro começa fazendo esse prefácio, localizando todo o contexto, falando, caro Teófilo, escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a realizar, ensinar, até um dia em que foi elevado aos céus, logo após entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo, Então ele localiza aqui bem direitinho e fala, que depois de seu martírio, Jesus apresentou-se e deu muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Então ele foca na morte de Jesus, na ressurreição, no terceiro dia, e que Jesus, após a ressurreição, deu provas a inúmeras pessoas. Então ele fala aqui que aparecendo-lhes por um período de 40 dias, ensinando-lhes acerca do reino. Então após a ressurreição de Jesus, por 40 dias Jesus esteve presente, ensinando, capacitando todos os apóstolos, certas pessoas que serviram de testemunho da ressurreição. E no verso 4, ele fala de uma ordem que Jesus pediu para que eles permanecessem em Jerusalém. E para que fato? Para que propósito? No verso 5 ele explica que, porquanto João foi batizado, de fato batizou com a água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então ele faz uma remissão ao Atos 2, que a gente vai ver que é o dia de Pentecostes, Então em Jerusalém os discípulos deveriam permanecer até acontecer o que a gente vai conversar no capítulo 2, que é a descida diretamente do Espírito Santo, que enche plenamente do Espírito Santo a todos os discípulos que estavam presentes no cenáculo, Então, assim se inicia e se termina o prefácio. Do verso 6 para frente, nós vemos aqui Jesus dando uma missão para a igreja, Após Jesus cumprir toda a sua missão, cumprir a parte do plano de salvação, de pagar todos os nossos pecados, morrendo por nós, pagando nossa dívida, E agora já nos justificando, Iniciando um processo agora de santificação, que é a nossa opção em acolher essa graça, De Jesus, que perdoa todos os nossos pecados, ou não, Espírito de santificação, a missão foi dada.
para os discípulos e continuou para todos nós, para a igreja que se iniciava verdadeiramente naquele momento. E aí a missão que Jesus falava fica bem claro, quando a gente vai lendo aqui, inicialmente os discípulos, antes que Jesus subisse aos céus, perguntaram: Senhor, será este o tempo em que tu restaurarás o reino de Israel? Mais uma vez querendo saber qual era a data que Jesus iria restaurar tudo aquilo, porque eles aguardavam o Messias político, o Messias que acabaria com o Império Romano, né, com todo aquele domínio que o povo de Israel sofria. Mas a visão de Jesus estava muito acima, estava a visão do reino. Jesus viria a primeira vez como servo humilde e retornaria na sua segunda vinda em glória. E nesse momento é que ele conseguiria restaurar, vai restaurar, né, novos céus e nova terra. Então, eles ficavam perguntando e Jesus mais uma vez reafirma, né, que não vos compete saber as épocas ou datas, assim como já tinha falado no próprio Evangelho, né, Mateus 24, 36, que não compete, nem ele mesmo, ainda em missão, conhecia a data, porque caberia ao Pai decidir. Hoje, quando ele já subiu aos céus, ele já conhece com certeza, mas isso não caberia nem a ele, naquele momento, decidir. Mas ele dá a condição e dá a missão. E eles falam: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então é muito bonito quando ele manda essa missão para nós, para os discípulos e para todos nós também no momento. Por quê? Porque se a gente abrir no Evangelho em Mateus 24, 14, Jesus explica a real condição do seu retorno, né? Pedro fala que ele não voltou ainda devido à misericórdia, para que muitos possam salvar, por desejo de Deus é que todos se salvassem. Mas qual a condição de chegar ao fim desse tempo, né? Desse mundo realmente, e ser restaurado? Jesus fala, depois de falar todos os sinais que viriam, epidemias, a pandemia como a gente está vivendo agora, guerras, conflitos, todos esses seriam sinais. Mas em momento inesperado, quando tudo parecesse, ele até compara com o dilúvio, com a tranquilidade, todos se dando em casamento, ele fala que qual a condição para o seu retorno? Ele fala no verso 14 do capítulo 24 de Mateus, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações, então chegará ao fim. Então, por isso que a nossa missão é levar o testemunho de Jesus, de levar a mensagem da cruz e da ressurreição e de seu breve retorno, tá certo? Para que isso seja bem claro. Então, se ligando Atos 1, né, com Mateus 24, fica bem claro que essa é a nossa missão, né? Então, ele sobe aos céus, e aí acontece aquele episódio de todos ficarem olhando, né, olhando para cima, coisa linda, e aparecerem dois homens vestidos de branco, né, provavelmente dois anjos, e falarem: não ficais a olhar para o céu, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, né? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Então, o retorno de Jesus será visível, será audível, como a gente tem diversas passagens representando isso. Não será de maneira secreta, tá certo? Será no mundo todo, será um evento que todos os olhos o contemplarão. Apocalipse deixa isso bem claro no capítulo 1 logo, tá certo? Então, o que acontece? Logo após tudo isso, Jesus sobe aos céus, deixa a missão para a igreja. Vocês lembram que Judas era um dos 12 apóstolos, acabou se suicidando após trair Jesus. E do verso 12 para frente, há um momento em que os 11 discípulos se reúnem em oração, como a gente vê no verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com outros irmãos dele. Eles se reuniram, a gente vai do verso 12 até o verso 26, onde encerra o capítulo 1, eles discutindo como escolher um substituto para Judas. Né? E nesse momento, por meio da oração, né, eles oram bastante, no verso 24 fala, né, e orando afirmaram: tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostre-nos qual destes homens tem que ser escolhido. Né? Então, existiam dois candidatos, que era José e Matias foi escolhido como substituto de Judas para continuar a missão e iniciar a igreja, agora no período após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Jesus se ascende aos céus, passa depois da ressurreição 40 dias, e no 50º dia, que a gente vai ver no capítulo seguinte, vai acontecer o Pentecoste, quando Jesus ele é entronado realmente nos céus, e o Espírito Santo desce para ficar aqui, que era o único que poderia substituir Jesus aqui na terra, o próprio Espírito Santo. Tá bom?
Então esse era o contexto inicial, uma introdução breve, e o capítulo 1 de Atos, um capítulo muito importante, tá certo? Para que a gente possa entender a sequência nos próximos sábados acerca desse livro tão bonito e que pouca gente dedicou tempo para estudar, ou mesmo tem conhecimento, como a igreja se formou, qual a nossa missão como igreja. A gente vai discutir isso, sabendo todo esse plano de salvação e de redenção, tá bom? Então, para finalizar, fazer uma breve oração, nesse momento, entregar a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, né, a vida de todos que estão passando por dificuldades, principalmente relacionadas a essa pandemia, né? Na data de hoje, que a gente está publicando esse vídeo, principalmente na região norte, né? Em Manaus, referente a essa pandemia, que logo, logo nós seremos libertados. Queremos entregar, Senhor, todas as nossas vidas, que a Tua palavra possa ser fonte de bênção, possa ser uma espada, a espada do Espírito em nossas mãos, Pai. E a Ti, Senhor, confiamos nossas vidas. Enche nosso coração de Tua graça, Pai, e dai-nos sabedoria para agir a cada dia, Senhor, até o Teu retorno. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, pessoal. Até a próxima.